Entre todos os segmentos da economia, o setor imobiliário é um dos mais atingidos pela crise gerada pela pandemia do coronavírus. Para saber como o setor tem sobrevivido, nós vamos conversar com a Adiloar Zemuner, que é assessora jurídica do Secov. Antes de tudo, quero saber se eu pronunciei o nome dela correto. Pode chegar para cá, por favor, Adiloar. Obrigado pelo carinho da sua presença aqui com a gente. Um setor que, sinceramente, tem muita gente se aproveitando agora. Pode chegar aqui, tem um xizinho aqui, Adiloar, aqui no chão. Isso, muito bem. E assim a gente mantém a nossa distância e consegue bater um papo legal. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado pela presença, viu? Tá funcionando o microfone, tá funcionando. A gente só não escuta o retorno aqui, senão dá microfonia. Ah, perfeito. Mas me diz uma coisa, eu estava vendo os imóveis e cheguei numa conclusão dia desses que alguns aluguéis, olha só, quanto que está para alugar aquele apartamento, aquela casa? Está tantos R$1.000 para alugar aquele apartamento. E se eu fosse comprar esse apartamento com nada de entrada? A parcela dava pouquinha coisa a mais. Daí eu comecei a ver que o setor imobiliário está numa loucura, está numa confusão generalizada, porque os juros para comprar baixaram, o valor dos imóveis despencaram, o aluguel parece que ainda não acompanhou essa queda. Não. E aí, faz o quê? Pois é, nós temos orientado, bom dia primeiro, telespectador, e nós temos orientado que, em relação à locação em especial, que seja o locador condescendente com a situação na qual nós nos encontramos. E o locatário que não se aproveite da situação, porque verdadeiramente temos atividades que não pararam, mas temos atividades que pararam totalmente e que não podem atender a demanda nem os seus clientes. Então, neste momento, se houver um administrador, uma imobiliária intermediando, que ela também seja condescendente com essa situação. Procure verdadeiramente saber qual é a atividade desenvolvida por esse locatário para poder ter condições de chegar ao locador ou à locadora e solicitar um ajuste nesse aluguel enquanto a pandemia continuar. Bom senso, resumindo. Bom senso, negociação e bom senso. E em relação ao preço dos imóveis para compra ou venda, despencaram mesmo? Perfeitamente. Por quê? Porque nesse momento ninguém há possibilidade do investimento. O investimento nesse momento é muito duvidoso, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, a médio prazo, a longo prazo, porque nós só podemos retornar verdadeiramente a todas as atividades no momento em que houver uma vacina. Exatamente. Desta situação na qual nós nos encontramos. E hoje estamos ouvindo dizer que já há a aplicabilidade desse medicamento, desta vacina, mas ainda em forma experimental. Isso. Agora, quem tem dinheiro, é o momento certo de comprar, então, ou não? Perfeito. Quem tem dinheiro, esse é o momento, como nós falamos, desde há muitos anos, que é o momento da bacia das águas. Entendi. Onde a água está baixa. Nunca tem dinheiro quando é hora de comprar, sabia? Eu acho que não é tem dinheiro quando é hora de comprar. Quando baixa a ação na bolsa, Diogo, eu não tenho dinheiro. Quando sobe, daí eu tenho. Eu vou investir em imóvel, daí cai o preço do imóvel. Mas daí não tem mais dinheiro para comprar. Por que é assim, hein? Eu não sei. Tem gente que nasce virado para o lado da lua, porque não tinha como saber, né, Adiloar? Não tinha como saber, né? Eu até penso que os maiores ou melhores que puderam imaginar que isso iria acontecer, nenhuma das previsões nós ouvimos falar sobre isso. Então, acreditamos que verdadeiramente isso veio de uma forma muito tranquila e de uma forma em que ninguém esperava. Muito bem. Alguns telespectadores estão mandando perguntas do aspecto jurídico. Eu não sei se a Adiloar vai conseguir responder para a gente, mas vamos lá. Quem não está conseguindo pagar o aluguel, corre para uma negociação inicialmente com a imobiliária ou com o dono? Como que funciona? Se houver imobiliária, a pessoa a ser procurada é a imobiliária. Entendi. As imobiliárias estão trabalhando numa grande possibilidade remota e em algumas possibilidades abrindo para o atendimento aos seus clientes. Então, o primeiro contato é a imobiliária ou o locador, caso a locação tenha sido direta com o proprietário. Entendi. E juridicamente falando, há um amparo legal também aí para não se efetuar pagamento, talvez, ou por uma inadimplência sem cobrança de juro, ou não há? Não,
Ainda não. Não há. Estamos com o PL junto à Câmara dos Vereadores, que agora voltou para o Senado, porque teve alguns aditivos. Né? E aí, nesse momento, estamos aguardando. Se houver esse PL aprovado, que consequentemente haverá abordagem dos contratos imobiliários, nós estamos aguardando para ver o que pode ser feito daí legalmente. Se não houver a aprovação, o que nós estamos esperando em razão dos contratos imobiliários, em especial dos locatícios, nós entendemos que deve ser o bom senso. Se não, procurar a justiça por meio de um advogado e fazer o pedido, né, a solicitação ao juiz para que ele intervenha na diminuição do preço, possibilitando ao locatário depositar em juízo o valor que ele entende que seja devido em razão da pandemia. E daí vai alegar caso fortuito, força maior, acho que nesse caso é caso fortuito, né? Mas daí é uma decisão caso a caso, cada um procurando. Você imagina a demanda judicial que não vai gerar isso nos próximos meses, né? Pelas estatísticas, né, forense, houve um acréscimo de todas as ações em torno de 20% que os juízes estão sentindo o peso desse momento da pandemia em razão desses questionamentos também. Muito bem. A construção civil está atuante em Londrina. A gente vê construtoras mantendo projetos, levantando prédios e tocando, até porque quando você lança e começa, você não pode mais parar, né? É verdade. Você tem que continuar. Prejuízo. Senão o prejuízo é ainda maior, né? É ainda maior. E qual é a perspectiva para a construção civil para a cidade de Londrina nos próximos meses, partindo do pressuposto que essa pandemia aí seja, né, tem uma vacina? Vamos colocar um cenário fictício aqui, né? Vamos lá, 3 meses, beleza, vacina. Vamos retomar o ritmo normal em quanto tempo? Porque na mídia, em termos de publicidade, eu estimo aí de 7, 8 meses a 1 ano, depois do fim da pandemia, para retornar com os preços normais e tudo mais, que é quando o empresário vai ter dinheiro para pagar e os veículos de comunicação estiverem com caixas a ponto de não prostituir o mercado com preços baixos. O que ocorre também na construção civil. Em qualquer setor. Você está com caixa quebrado, você baixa o preço para poder fazer capital de giro. E nisso você joga o preço médio lá embaixo. Então, quanto tempo que vocês acreditam que vai demorar pós-pandemia para retornar tudo? Olha, sendo muito otimista, dentre as pessoas com quem nós estamos falando e que têm os seus projetos de vida já estruturados, estavam aguardando alguns momentos do recebimento dos seus imóveis, nós acreditamos 6 meses. 6 meses pós-pandemia. 6 meses pós-pandemia. Se não, aquelas pessoas que eventualmente só estavam sonhando, mas não estavam ainda preparadas para o recebimento do seu imóvel, 1 ano, sem sombra de dúvida. Eu quero agradecer muito, Odilório, sua presença aqui no Primeira Hora. Obrigado por esclarecer algumas dúvidas para a gente sobre esse setor, é muito importante. Resumindo, quem tem dinheiro é hora de comprar. Hora de comprar. Quem não está com dinheiro para pagar aluguel é hora de negociar. Se você tiver o imóvel e tiver outra alternativa para fazer capital, que não é vendê-lo, assim o faça, porque com certeza se você vender agora vai perder muito dinheiro. Então não é hora de vender, é hora de comprar, e aluguel é hora de negociar. E você que tem um imóvel para alugar, às vezes é melhor diminuir 200, 300 reais e manter o dinheiro pingando do que deixar seu imóvel vazio, porque é isso que está acontecendo com a maioria dos casos. E solicitamos aos locadores mesmo aproveitar essa situação para uma negociação, conhecendo mais de perto o seu locatário, para verificar a atividade na qual ele está desenvolvendo. Também não adianta, né? O camarada lá é servidor público, continua recebendo igual e está pedindo desconto, por causa daí não tem lógica. Muito obrigada. Eu só citei um exemplo do servidor, tá? Obrigado, bom dia, até mais.